Fala, mulheres e homens, vamos a mais uma revisão rápida de física. No caso, segunda lei de Newton. Eu sou Diego Coelho, professor de física. Vamos lá. Segunda lei de Newton. O que é importante lembrar? Se a velocidade de um corpo altera, podemos afirmar que existe uma força resultante, que pode ser calculada como? Segunda lei se resume a isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, em geral as pessoas sabem disso. Depois que estudam, obviamente, né, aprendem essa matéria na escola, no cursinho, enfim, com algum professor. Eles sabem que força resultante é igual a massa vezes aceleração. É importante lembrar que massa tem que ser em quilogramas no sistema internacional, aceleração em metros por segundo ao quadrado. E esse resultado vai ser em newtons, que é a força. Então, força é sempre em newtons. Bom, o que as pessoas às vezes não conseguem se ligar, não ficam ligadas, é que, olha lá, primeiro, força resultante e aceleração possui sempre a mesma direção e sentido. Para onde um aponta, o outro também aponta. O que eu quero dizer? Primeiro, se existe um, existe o outro. Não estou dizendo que são iguais, mas se um existe, o outro existe. É fácil ver que eles não são iguais, resultante é m vezes a. Mas, se um existe para a direita, o outro também vai existir para a direita. Se um existe para a esquerda, o outro também vai existir para a esquerda. Tipo, olha aqui, existe a força 1 e a força 2 atuando nesse bloco. E eu disse para você que tem uma aceleração para a direita. Então, o que você pode afirmar? Que aqui existe força resultante para a direita. Porque para onde tem A, tem força resultante, certo? E eu posso dizer também, já que a resultante é para a direita, eu posso afirmar que F1 tem que ser maior que F2. Para ter força resultante, né? Para sobrar. Se esse cara valer 10 e esse valer 8, por exemplo, se esse cara aqui valer 10 newtons e esse valer 8 newtons, eu posso afirmar que a minha resultante vai valer 2 newtons para a direita. 10 menos 8. Então tá. Primeira observação. Segunda observação. Olha só. Tem como equacionar isso daqui. Como é que eu vou equacionar? Eu já sei que tem resultante para a direita. Então, eu posso falar que FR é igual a F1 mais F2. Ô Diego, mas você já fez isso. Eu fiz mesmo. Para achar o 2, eu fiz F1 menos F2. Só que eu estou escrevendo, porque você esquece. Você não equaciona as questões. Você tem que equacionar. A maioria das vezes, você mulher ou você homem, a maioria das vezes, vocês erram isso. Vocês, por não equacionar. Cara, quando você equaciona, sua vida fica mais fácil. Aparece o caminho que você tem que trilhar, que você tem que seguir. No caso, eu estou chamando as forças de F1 e F2, mas dentro de um problema, esse F1 pode ser o atrito, pode ser tensão, pode ser normal, pode ser peso, pode ser qualquer uma força. Equacionar é muito importante. Então lembra disso, que força resultante ela é igual às forças a favor da resultante. Quem está a favor da resultante aqui? F1. Menos as forças que são contra a resultante. Quem está contra a resultante aqui? F2. Então tá, basicamente seria isso. Mas como eu não canso de repetir, física não se aprende sem exercitar. Por isso que eu fico mais revisando e trabalho mais exercícios. Então, a revisão sucinta e bastante exercício. Vamos ao primeiro exemplo. Olha lá. É possível afirmar a relação entre F1 e F2? Tipo, afirmar que F1 é igual a F2, F1 maior que F2, F1 menor que F2. Eu posso afirmar? Repare que esse bloco move para a direita. Não falou mais nada na questão. E aí, posso ou não afirmar? Pausa o vídeo, pense um pouco. Depois que você pensar, volta aqui, que eu vou te dar a resposta. Que é o quê? Você não pode afirmar. Não pode afirmar. Então você pode afirmar a relação? Não, não pode. As pessoas acham que F1 é maior que F2 porque está movendo para a direita. Calma. Ele falou se a velocidade aumenta, se é constante, se diminui? Não falou. Se ele disser que a velocidade é constante, o que eu posso dizer?
que a força resultante vale 0. Então, o F1 vai ser igual a F2. Mas ele não falou, então eu não posso afirmar. Se ele falasse que a velocidade vai aumentar. Então, se ela aumenta, então existe resultante. A favor da velocidade ou contra? Tem que ser a favor. Por que a favor da velocidade? Tem que ter resultante para a direita, porque faz a velocidade aumentar. Se é a favor, então o F1 tem que ser maior que o F2. Para fazer essa velocidade aumentar, tem que ter resultante a favor dela. E ainda tem um terceiro caso. E se ele falasse que... eu vou sumir um pouco do vídeo, mas minha voz está aí. E se ele dissesse que a velocidade diminui? Então, o que você poderia afirmar? Que existe resultante, porque a velocidade está variando. E essa resultante vai ser contra a velocidade. Vai ser contra, justamente para fazer a velocidade diminuir. Com isso, poderemos afirmar que o F2 tem que ser, ou melhor, que o F1 tem que ser menor que o F2. Já que vai ter resultante para lá, o F2 tem que ser maior que o F1. Então, vou até colocar de cor diferente aqui, para ficar mais fácil a visualização. Né? Olha bem. Então, nós temos, num primeiro caso, que a velocidade é constante, então não tem resultante, então F1 é igual a F2. No segundo caso, a velocidade aumenta, então tem resultante a favor da velocidade, então F1 tem que ser maior que F2. E no terceiro caso, a velocidade diminui, então tem resultante contra a velocidade, então F1 tem que ser menor que F2. Beleza. Segunda pergunta. Nossa, essa aqui as pessoas erram demais. É possível afirmar se o objeto move para a direita ou para a esquerda? De novo, para o vídeo, pausa, pensa, quando você tiver a resposta, volta, porque eu vou te falar. É possível afirmar se o objeto move para a direita ou para a esquerda? A maioria das pessoas afirmam que move para a direita, porque tem aceleração para a direita. Cara, aceleração não é velocidade. Para você falar que ele move para a direita, tem que ter velocidade para a direita. Não afirmou nada. Então, eu posso falar se ele move para a direita ou para a esquerda? Não! Não posso. O que eu posso dizer, então a resposta aqui também, né, seria não. Não posso afirmar. O que eu posso afirmar aqui? Que se tem aceleração para a direita, tem força resultante para a direita. Porque uma segue a outra. Está escrito. E eu posso afirmar, então, que F3 tem que ser maior que F4. Mas não posso afirmar o movimento. Por quê, Diego? Ora, porque a velocidade pode ser para a direita? Pode. Se ela for para a direita, ela é a favor ou contra a aceleração? Ela é a favor. Então, o que aconteceria com a velocidade? A velocidade aumenta. Ela poderia ser para a esquerda? Poderia. Minha velocidade poderia ser para a esquerda. Aí seria contra a aceleração. Se ela é contra a aceleração, né, ela é para a esquerda. Então, se ela é contra a aceleração, então a velocidade diminui. Então, eu poderia ir para a direita com a velocidade aumentando ou para a esquerda com a velocidade diminuindo. Então, não posso afirmar. Cuidado, a aceleração não é indicativo de sentido de movimento, tá? Vamos para a letra C. Vamos para o exemplo C. Olha o que fala o exemplo C. Um bloco de massa 2 kg, né? Calcule a aceleração desse objeto, desse bloco. Bom, considere aqui que só tenha a força F1 igual a 3 newtons e F2 igual a 4 newtons. Não tem outras. Considere só essas duas. Aí eu pedi a aceleração. De uma forma geral, é bem simples essa questão. Só você lembrar que resultante é MA. Bom, ele me deu a massa, e já em quilogramas, que vale 2. Para eu achar a aceleração, falta nós encontrarmos a força resultante. O que era importante você perceber aqui? Que a força resultante entre essas duas vai ser essa soma vetorial,
que vai me dar uma força resultante aqui. Para aqueles que lembram, me deu um triângulo retângulo de lados 3, paralela, aqui também vai ser 4 newtons, né? Paralela aqui. Catetos 3, 4, então a hipotenusa tem que valer 5. Então meu FR seria 5 newtons, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vou apagar esse lado do meu bloco aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Mas para quem não lembra, era só você fazer Pitágoras. Força resultante, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Nesse caso, então, o FR daria 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então, nós temos 9 mais 16, 25. Tira a raiz de 25, 5 newtons. Depois que você encontra os 5 newtons, substitui ali no FR, que você vai achar a aceleração com a divisão 5 por 2. Então, A igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilinha, né? Então, achamos aqui a aceleração. Uma quarta pergunta. Quarto exemplo, a letra D. Olha só. Um helicóptero move verticalmente, transportando uma carga de 100 kg. Eu não disse se ele sobe ou desce. Eu disse apenas que ele move verticalmente. E que a carga dele vale 100 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Neste instante, a tensão no cabo vale 1.200 newtons. Primeira pergunta. Determine o módulo, direção e sentido da aceleração. Cara, faz o seguinte. Para o que você está fazendo e anota essa dica. Questões que envolvem leis de Newton, é muito importante que você siga esses passos que eu vou te dizer. Se você seguir, dificilmente você vai errar. Primeiro passo, representar as forças no bloco, no objeto analisado. Segundo passo, analisar se tem força resultante ou não e para onde ela é. Terceiro passo, equacionar. Se tiver resultante, quem faz o papel dela? Quem está a favor menos quem está contra. E se não tiver resultante? Uma força vai ser igual à outra, elas vão se anular. Então, anota aí. Primeiro passo, representar as forças. Vamos lá? Quais são as forças que você vai procurar? Peso. Tem peso? Sempre tem. Vertical para baixo. Tem normal? Não, porque não está apoiada a nada. Tem atrito? Não, porque eu mandei desprezar a resistência do ar e não está apoiada a nada. Tem corda? Tem tensão? Tem. Então tem tensão aqui, o cabo puxa o bloco para cima. Então, primeiro passo feito. Colocamos as forças. Segundo passo, tem resultante ou não? Bom, como ele não falou nada de aceleração, tem que olhar então pelos valores. Como é que calcula peso? Massa vezes gravidade. Qual foi a massa do bloco fornecida no enunciado? 100 kg. Tem que usar em quilos mesmo. Qual foi a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1.000 newtons. Está aqui 1.000. Me deu o valor da tensão? Deu. Quanto que ela vale? 1.200 newtons. Está aqui a informação. Então, colocamos as forças, olhamos os valores e percebemos que tem resultante. Tensão é maior que o peso. Então, existe resultante para cima, com certeza. Então, eu posso afirmar que tem aceleração para cima. Então, beleza. Já fizemos o segundo passo, tem resultante. Qual que é o terceiro passo? Equacionar. Colocar quem faz papel de resultante ou não. Aí você já está entrando na resolução da questão. Tem resultante para cima, então o terceiro passo é equacionar. Ela é igual às forças a favor, que no caso é T, menos as forças contra a resultante, que no caso é P. Beleza? Então, cara, depois que você faz isso, sua questão ficou mole, porque agora é só você substituir valores, substituir as fórmulas e encontrar o que ele perguntou. O que ele perguntou? Encontra o valor da aceleração, direção e sentido. Direção e sentido já encontramos. Qual é a direção dela? Direção é vertical. E qual é o sentido? O sentido aqui é para cima. É para cima. Certo? E qual o valor, que é o módulo? Vamos lá substituir agora os valores e fórmulas. Resultante tem fórmula? Tem, MA. Tensão, me deu o valor, 1.200. Peso, 1.000.
Quanto que vale a massa em quilogramas? 100. Essa informação foi dada. Quero A. 1.200 menos 1.000, 200. Posso cortar esses zeros e achar que A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Encontramos a nossa aceleração. Beleza. Próxima pergunta. É possível saber se nesse instante o helicóptero está subindo ou descendo? Pausa o vídeo, pensa um pouco. Quando tiver a resposta, dá o play no vídeo para você ouvir. Combinado? Então, considerando que você deu play agora, depois da pausa, é possível saber se nesse instante o helicóptero sobe ou desce? Tchan! Não! Não é possível. E a maioria das pessoas, não sei se for o seu caso, responde que ele está subindo. Porque a pessoa me justifica assim, ô Diego, se a tensão é maior, ele sobe. Se tem aceleração para cima, ele sobe. Cara, para você afirmar se alguma coisa move para um lado ou para o outro, precisa saber da velocidade. E não me disse nada sobre velocidade. Você não pode afirmar. Ele podia ter velocidade para cima. E aí essa velocidade estaria a favor da aceleração. O que significa então que ele sobe com velocidade aumentando. Velocidade aumenta. Mas ele também poderia descer. Poderia ter velocidade para baixo. E aí a aceleração, como vimos, ela está para cima. Ele teria velocidade contra a aceleração. O que significa que a velocidade dele diminui. É como se ele movesse para baixo com velocidade diminuindo. Então eu não posso afirmar nem que ele sobe, nem que ele desce. Então é possível afirmar? Não, pois não sabemos o sentido da velocidade. Ele pode subir com velocidade aumentando ou descer com velocidade diminuindo. Então essa é a resposta dessa questão. É isso aí. Bom, galera, como é que se estuda física? Fazendo exercício. Revisou? Então agora vai exercitar.